Muito boa tarde a você, meu querido estudante, minha querida estudante, nessa quarta-feira, aqui comigo, Bruno Lardião, vocês aí na sua casa, no celular, na televisão, onde quer que vocês estejam, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde de hoje, com mais uma aulinha de Química, olha só, né? Então, hoje a gente tem uma parte muito especial para fazer, que é praticar aqueles exercícios que vimos ontem. Hoje a gente vai ver, resolver alguns exercícios, né, de tudo que a gente viu ontem, tá certo? Só que, antes da gente começar, eu tenho aqueles recadinhos da gente de praxe para dar, né? Aqueles recadinhos de, é, sobre a EducaPE, né? Primeiramente, lembrar você e perguntar também, né? Primeiro, você não me conhece, muito prazer. Bruno Lardião com vocês, eu faço parte da equipe maravilhosa de Química da EducaPE, né? Flávio Ferreira, Maresco, Yuri, Ricardo, tem um bocado de gente boa aqui e eu estou aqui me sentindo orgulhoso por estar representando essa galera toda. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal do EducaPE no YouTube? Você já curtiu a página do Facebook, se você ainda usa o Facebook? Já curtiu essas páginas já? Rapaz, vai lá, não perde tempo não. Curte lá o YouTube, ou curte o Facebook e se inscreve. Agora, não adianta só se inscrever, tá? Tem que se inscrever e clicar no sininho para receber a notificação todas as vezes que sair uma aula nova, sair um evento novo aqui no canal do EducaPE, você vai ficar ligadinho, beleza, pessoal? E olhe, só tem material massa, só tem aula massa, só tem clipe massa para você assistir. Não perde não, não perde tempo não, tá bestando, né? Corre lá e se inscreve, tá certo, pessoal? Então, olha só, hoje eu vou falar um pouquinho do nosso título, né? Só para relembrar você, caso você tenha perdido a aula de ontem. Joga o slide para mim, por favor. A aula de hoje vai ser o quê? A dissolução das substâncias e a variação de energia, certo? Então, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre as interações intermoleculares, né, e como esse processo interfere no processo de dissolução das substâncias. E aí, com isso, a gente vai dar uma pinceladinha também, já que a gente já teve essa aula, já tivemos essa aula, certo? Vai falar, dar uma pinceladinha sobre, como é que se diz, a variação da energia que esse processo envolve. Você se lembra de uma aula que eu dei há pouco tempo, onde eu falei das dissoluções endotérmicas e isotérmicas? Então, hoje ela vai aparecer aqui de novo, só que aí ela vai aparecer com outra vibe. A gente vai tentar hoje mostrar um pouquinho mais sobre as forças intermoleculares associadas a essas dissoluções. Tá certo, pessoal? Vamos lá ver nossa expectativa de aprendizagem na tela. Bom, nossa expectativa de aprendizagem é relacionar o modelo cinético molecular e as interações intermoleculares, certo? A quantidade de energia envolvida nos processos de dissolução. Então, ó, relacionar o modelo cinético molecular. O que é que isso quer dizer? A movimentação de todas as moléculas, certo? E as interações intermoleculares. O que é isso? A forma como as moléculas interagem entre si, ligando-se ou não, tanto no estado líquido como no estado sólido, tá certo? E aí envolvida, e a energia envolvida, na verdade, nos processos de dissolução, que é aquela parada, né? Liberação de energia, absorção de calor para poder a dissolução ocorrer, certo? Então, antes de eu começar a aula, aquele outro lembretezinho, segue lá na rede social, segue lá no Prof. Bruno Lardião, lá tem muito material, não assim, tem muito material bem mais assim explicado, tem mais complementação da aula do EducaPE também, lá no canal do YouTube, Bruno Lardião, e o Instagram também, você pode estar em contato comigo sempre que tiver alguma dúvida nas minhas aulas ou de qualquer outra aula aqui dos nossos colegas, né? Se bem que os nossos colegas também têm os canais dele, né? Vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar, né? Vamos revisar aqueles processos endotérmicos e exotérmicos, para você lembrar, né? Então, aqui, ó, a gente viu aquele processo de absorção de calor. O exotérmico é aquele que vai ter a liberação de energia, né? Viu isso tudo na aula de ontem, certo? Hoje, eu estou só dando aquela passadinha rápida na questão para a gente ver os exercícios, né? Falamos da bolsa térmica de novo, tudo isso foi visto ontem, né? A dissolução, o gifzinho, ó, que eu achei muito massa esse gif da dissolução do NaOH com água, certo? E aí, a gente falou um pouquinho sobre o que eram as interações intermoleculares e vimos todas elas, né? Só passando para a gente poder chegar no exercício, que é o foco de nossa aula de hoje, certo, pessoal? Então, olha só. Cadê? Chegamos lá. Pronto, olha só.
Então vamos pegar aqui a primeira questão da gente, logo na tela, vamos fazer a leitura. Deixa eu só falar um pouquinho para vocês, só para relembrar para quem ainda não assistiu nenhuma aula minha. Primeiramente, vamos lembrar que eu vou fazer a leitura da questão novamente, certo? Daí vamos destacar alguns pontos, né? Já dá um ponto para mim, produção, e como é que se diz? A gente vai fazer essa leitura e aí a gente vai marcar a resposta correta, depois discutir alguns pontos explicativos, certo, pessoal? Vamos lá. Vamos na tela. Ó, quando um soluto é dissolvido em água, a primeira etapa é a separação dos seus íons, certo? Que estão em um retículo cristalino, certo? Então, a primeira etapa de separação é quando você tem naquele GIF lá atrás, que vocês viram um GIFzinho verde, né? Aquela animaçãozinha, onde está lá a molécula em verde, aí vai a moléculazinha de água lá e puxa, né? Pronto, ele está falando sobre isso aí, tá? Para romper as ligações entre os íons, é necessário fornecer energia ao sistema, certo? Dá um Ctrl+C para mim, por favor. Depois da separação, os íons são envolvidos pelas moléculas de solvente. Os dipolos da água são atraídos, respectivamente, pelos íons de carga oposta. Assim, para que haja essa interação, é necessária a liberação de energia. Essa energia é chamada de... A canetinha saiu. Olha só. Então, observa o que ele está dando, tá? Caneta, por favor. Observe o que está acontecendo. Ele está dizendo para mim que para eu poder soltar os elementos, né, assim, soltar as partículas de dentro de um cristal, eu tenho várias energias envolvidas, mas aqui ele fala que os dipolos da água, vê que interessante, da água são atraídos respectivamente pelos íons de carga oposta. Então, por exemplo, eu vou só tentar simbolizar aqui como seria um cristalzinho desse, bem simplesinho, tá? Por favor, não repare meu desenho, que é feioso, tá? Então, suponha que esse lado aqui é o lado negativo da molécula e essa menorzinha aqui é o positivo da molécula, certo? Do cristal, certo? Então, observe que, né, todo sal ele tem que ter um cátion e um ânion, né? Tem que ter um positivo e um negativo. E aí vem a água, né? Ele diz aqui o seguinte, ó, os dipolos da água são atraídos, respectivamente, pelos íons de carga oposta. Então, se aqui é negativo, a água vai ser atraída pela parte positiva dela, que é o hidrogênio, beleza? Então, aqui ele vai e arranca esse pedacinho, beleza, pessoal? Esse lado aqui é positivo, não é isso que eu marquei vocês? Então, ele vai ser negativo, ou ele vai ser atraído, não é isso? Pela partezinha negativa da água, que no caso é o oxigênio. Então, ele vem aqui, ó, junta essa partezinha aqui da molécula e sai fora. E assim acontece a solvatação, certo? E aí ele pergunta, assim, aqui, ó, vou marcar para você pegar a leitura do finalzinho, certo? Assim, para que haja essa interação, é necessária a liberação de energia. Essa energia liberada é chamada de entalpia de formação. Bom, entalpia de formação a gente sabe que é a energia liberada ou absorvida quando formamos um mol de produto ou de algum composto no produto, tá? Vou pular. Letra C, entalpia de cristalização, que vai ser a energia envolvida na solidificação ou formação de um cristal, certo? De um mol de um cristal de alguma substância. Letra D, entalpia reticular, que é a formação do retículo cristalino. Entalpia da solução, na verdade, seria como se fosse uma energia de todo o processo, de todo o sistema, de toda a interação soluto-solvente. A que mais se encaixa aqui vai ser a entalpia de hidratação. Por que isso? Por que entalpia de hidratação? Porque, como vocês puderam notar na figurinha, essa coisa linda de arte aqui, eu acho que vou até colocar uma moldura nela para colocar na minha parede. Que vocês estão vendo aqui, ó, você está vendo que a água é o ator principal que está trabalhando em cima desse cristal. Então, eu estou colocando água para retirar íons do processo. Logo, eu tenho uma hidratação. Certo aí, pessoal? Então, observem que foi uma questão que exigiu uma leitura, todo o conceito, toda a parte de conhecimento, você entendeu lá, fez uma leitura, interpretação do texto bem massa, e essa é um, né, dos indicadores, né, é um dos descritores que a gente precisa muito trabalhar em química. Química não só se trabalha descritor de matemática, não, tá? Também trabalha descritor de, como é que se diz? Descritores voltados à área da leitura, porque se você não souber interpretar
associado, logicamente, aos conceitos químicos, você não vai conseguir resolver a questão. Bora para mais uma? Passando aqui, olha só. Exercício de aplicação número 2. Misturando-se uma solução de iodeto de potássio. Adoro essa questão. Essa questão foi da Covest, né? Para quem não sabe, para quem é mais novo, né? Covest era o antigo sistema de vestibular da Federal, né? Antes do Enem existir, existia a Covest, né? Que avaliava para Federal, Rural e Univasf depois, né? Então, misturando-se o iodeto de potássio com a solução aquosa de nitrato de chumbo, certo? Ocorreu a formação de um precipitado amarelo. A gente viu isso já em outra aula, apareceu lá, não foi isso, pessoal? Na outra aula anterior, né? Ao se aquecer a mistura até próximo da ebulição, o precipitado foi totalmente dissolvido, mas voltou, formou-se novamente com o resfriamento da mistura até a temperatura ambiente. Pode-se dizer que a fórmula do precipitado formado e a natureza termoquímica do seu processo de dissolução é. Então, olha, observa só. Volta comigo para a gente ver. Vê bem. Olha o que ele está dizendo para você, né? Ele pegou duas substâncias, nitrato de chumbo. A gente sabe que em química todo nitrato é solúvel, certo? Sem exceção. Não conheço nenhum nitrato insolúvel. Se você conhecer, manda no meu direct no meu Instagram, certo? Que é até bom que até eu aprendo com vocês, tá? Mas todo nitrato em geral, ele é solúvel, tá certo? Mas iodetos, cloretos e brometos, né? Que é o Cl, Br e I, né? Cl de cloro, cloreto, Br de bromo e I de iodeto no caso, né? Que é o I- no caso. Então, todos esses, quando se juntam com prata, chumbo e mercúrio, tendem, não sempre, tendem a formar compostos insolúveis. Neste caso específico, a gente está encontrando uma situação que o precipitado amarelo, que eu vou mostrar a vocês, que é o iodeto de chumbo, se precipita, né? Ele é insolúvel na água, porém, contudo, todavia, ele volta a se dissolver quando a água, a solução é aquecida próxima à ebulição. O texto está dizendo isso. Volte e veja depois, certo? Mas, quando essa solução volta a resfriar, ele volta a precipitar. Então, ou seja, quando a solução está em temperatura ambiente, forma um precipitado. Quando eu aqueço a solução, ele dissolve o precipitado. Quando eu esfrio a solução, ele volta a precipitar novamente. E aí, nós chamamos isso no dia a dia da sala de aula, da experimentação no laboratório, de chuva de ouro, certo? Então, nós chamamos esse experimento aí de experimento da chuva de ouro, porque é uma experiência bem bonita de ver, fica bem, parece que está colocando glitter dourado na água, beleza? Então, bora ver quais são as situações, né? Então, vamos lá, na tela. A equação que ele mostra para mim aqui, a equação que ele mostra para mim aqui é especificamente o PB NO32, certo? Mais o 2KI, formando o, eu vou parar aqui, PBI2, mais esse carinha aqui que não me serve para nada no processo, tá? Esse é o carinha que ele está dizendo que forma o precipitado amarelo, tá vendo aí? Então, observa só. Ele está dizendo que isso aqui, ele quer saber quem é a substância. Então, eu já sei que é o PBI2. Está na letra D, na letra E. Não está na letra A, nem B, nem C. Certo aí, pessoal? Mas agora, a gente vai ter que pegar um detalhe aqui. Vê bem, ele quer saber a natureza termoquímica do processo de dissolução. Essa natureza termoquímica tem que ser uma dissolução endotérmica ou uma dissolução exotérmica. Beleza aí, pessoal? Então, como a gente sabe que eu precisei adicionar calor, né, mais calor ao processo, então quem absorve calor é endo. Então esse processo aqui é um processo endotérmico, que é a resposta aí da letra E. Beleza, pessoal? PBI2, letra E. Endotérmico. Exotérmica seria se ela liberasse o calor. Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Foi uma questão bem tranquila, ela é bem assim, leitura também, usa raciocínio, bastante raciocínio. Exigia um pouquinho de funções inorgânicas? Sim, exigia um pouquinho de funções inorgânicas, tá? Mas aí vale a pena você dar aquelas, né, lembrada no processo. Vamos para mais uma?
Essa é da Unicap, Pernambuco, olha só, né? Bem pertinho aqui da gente do Recife, da Unicap, Universidade Católica. Ele diz o seguinte, ó, bem simples. Assinale entre as opções abaixo, né, os gases representados o mais solúvel em água. Então, ele quer saber desses 3 gases, esses 4 gases, não 4 não, 5, né? Perdão, esqueci como é que se conta, viu, galera? Desses 5 gases aí, qual é o mais solúvel em água? Gente, para ser solúvel em água, a gente viu na aula de ontem que para ser solúvel, a gente tem que ter uma molécula, 2 moléculas tem que ser, ou elas são todas apolares, ou elas são todas polares, né? Então é difícil de a gente dissolver, por exemplo, é quase impossível, na verdade, dissolver uma polar numa polar. Tem casos que sim? Tem casos que sim, mas a gente vai focar nisso, polar com polar, apolar com apolar. Beleza aí, pessoal? Vamos para a resposta? Vamos lá. Então, quais moléculas aqui? Observe que logo de cara eu tenho a formação de uma molécula com nitrogênio e hidrogênio. E a gente viu na aula passada que quando eu tenho H ligado a flúor, nitrogênio e hidrogênio, eu tenho a famosa ponte de hidrogênio. Não é isso, pessoal? Então, isso aqui, na verdade, já é a minha resposta. Porque aqui, ó, eu tenho moléculas formadas por mesmo elemento, o que me diz que elas são apolares, certo? E tem uma molécula formada por 2 elementos, mas que o seu momento de polar se anula, então tornando ela também apolar. Então, a única que vai dissolver na água, a água esta que é polar, é a amônia. Certo, pessoal? Então, aqui a resposta é a letra C. Qualquer dúvida, não deixe de me perguntar, tá certo, pessoal? Sempre pergunte para mim. Tranquilidade? Bora correr com mais uma? Hidrocarbonetos são compostos apolares. Opa, a gente já sabe aí que quando vai rolar hidrocarboneto, a gente já sabe que a molécula vai ter força de London, né? Isso a gente viu na aula de ontem, né? Não vai ser de polo, não vai ser ponto, vai ser força de London, dispersão de London, né? Então, hidrocarbonetos são compostos apolares, de forma geral, CHY. O ciclo hexano, né, que é o C6H12, o benzeno, que é o C6H6, são líquidos, enquanto que o naftaleno, também conhecido como naftalina, certo? Que é o C10H8, é sólido. Qual dessas afirmações é falsa? Certo, pessoal? Então, observe só. O C6H6, só para lembrar, né? Só para lembrar aquilo que a gente precisa ver. Ele está me dando 3 compostos orgânicos, tá certo? E vai fazer algumas considerações. Note que ele usa um falsete aí nessa questão. Dá um falsetezinho nela, tá? Esse falsete me diz o seguinte, ó. Tem moléculas orgânicas, que são apolares, vão dissolver no quê? Aí ele bota um HCl ali no meio, bota uma amônia no meio, meio que para distrair, tá certo? Mas não se perde não, acompanha comigo, beleza? Volta lá. Então, ó, o C6H6 é pouco solúvel. Joga na tela, por favor. Praticamente insolúvel em água. Ele quer a falsa, viu? Te lembra disso, galera. Ó, certo. Se ele é pouco solúvel em água, se ele é um composto hidrocarboneto, conforme diz aqui na questão, ó, nessa partezinha aqui, ele é insolúvel em água realmente. Tá certo. Eu quero a errada. O naftaleno é bastante solúvel em benzeno. Olha, se o naftaleno é sólido apolar e o benzeno é líquido apolar, eles dissolvem um no outro. Não é assim? A amônia, ó, vê que já mudou a pegada, ó, já saiu de hidrocarboneto, ó. Vai ter bronca não. A amônia, que a gente viu na questão anterior, é extremamente solúvel em água. É. A gente viu sim, porque a gente viu que quando eu tenho compostos de hidrogênio ligados a N, O e flúor, ou ao contrário se quiser, certo? Vão formar ponto de hidrogênio, logo são polares e solúveis. Então, essa também está certa. Letra D, olha só. HCl, que é o ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio se for gasoso, ou ácido muriático, se você for no mercadinho do seu João ali na esquina, né, no armazém do seu João, é praticamente insolúvel em água. Olha aí, gente. Será, pessoal? Ó, aqui eu tenho uma molécula polar, né? Covalente, mas é polar. Eu vou escrever aqui em cima para não correr os que vocês não veem, certo? Ó, HCl. Átomo muito eletronegativo, cloro, menos átomo
bastante positivo H. Embora seja uma molécula covalente, ela é polar, certo? Então, se ela tem polos bem definidos, ela consegue se ligar com o H2O, que também tem polos. Olha só que legal. Tá vendo aqui? Então, ele não seria um composto insolúvel em água. Pelo contrário, ele seria solúvel, né, gente? Ele seria bem solúvel em água, tá certo? E já é a minha resposta, porque essa aqui está errada. E a letra E, para conferir, a amônia é uma substância covalente polar, certo? Então, olha só, a amônia é uma substância covalente polar. A gente viu que sim, pelo mesmo motivo, né, gente? Hidrogênio ligado ao nitrogênio, de Gene, né? Nitrogênio, tá certo? Então, essa aqui também está correta. Olha aí, gente, né? Vocês conseguiram ver aqui agora? Vocês conseguiram ver aí que a molécula, né, as moléculas que são polares e apolares, a gente tem que se ligar também em um assunto muito importante que eu vou até convidar vocês a estudar, que é a questão da eletronegatividade, viu? Não perde não, dá uma olhada na tabela periódica e propriedade periódica, eletronegatividade, tá certo? Vamos para mais uma. Coveste, opa, Coveste, UFPE, UFRPE, Rural e Federal. Vamos lá. Uma substância sólida foi dissolvida em água, sem que aparentemente uma reação tenha ocorrido, certo? Então, ou seja, não mudou de cor, não liberou gás, não esquentou, certo? A solução resultante apresentou o pH maior que 8. A gente sabe, vocês já estudaram ácidos e bases, né? Então, a gente sabe que quando o pH é maior do que 8, a solução é alcalina. Vou puxar aqui uma setinha para mostrar que ela é alcalina, certo? E aí, era condutora de corrente elétrica. Opa, condutora de corrente elétrica, informação importante, viu? Marque isso aí no caderno de vocês também. Guarde essa informação. Condutora de corrente elétrica, condutora de eletricidade. Embora esses dados não sejam suficientes para identificar esta substância, podemos fazer algumas afirmações, olha o erro, sobre a natureza das mesmas, certo? Da mesma, no caso, né? Que é uma só. Assinale a afirmativa que melhor descreve a natureza mais provável do sólido. Então, pessoal, beleza, olha só, volta para mim. Tranquila, certo? É uma questão só de reflexão. Uma solução, botei lá um sólido na água, dissolveu de boinha, massinha lá, não mudou de cor, não liberou gás, não esquentou, mas elevou o pH da solução para 8, ou seja, ela é alcalina, é uma base, certo? E provavelmente uma base fraca, já que ela não esquentou, né? E como é que se diz? Conduziu corrente elétrica, quando a gente faz o teste do eletroduzindo, né? Bota lá as duas pontinhas, aí acende a lâmpada, percebeu-se que ela conduz corrente elétrica. Essas informações são extremamente fracas, mas nos dá a perceber algumas coisas, algumas observações podem ser feitas aí em relação a isso. A gente vai ver agora, certo? Vamos lá para a tela para a gente ver. É uma substância covalente apolar. É falsa, porque se ela fosse apolar, nem em água ela dissolvia, né? A água, ela é polar, beleza? É um composto iônico? Sim! É um composto iônico, sim, pessoal. Por que é um composto iônico? Porque a gente sabe que os compostos iônicos, quando dissolvem em água, a principal característica dele é conduzir corrente elétrica. Então, a principal característica de um composto iônico, guarda isso aí, anota isso, certo? Por favor, não perde não. É conduzir corrente elétrica. Beleza, pessoal? Letra C diz o seguinte, ó. É uma mistura de pelo menos dois compostos. Nada no texto aqui me mostra que isso aqui é uma mistura de dois compostos. É falsa, certo? Contém um metal alcalino. Gente, metal alcalino mais água é igual a fogo, certo? Os metais alcalinos são extremamente sensíveis à água e não podem ser, né, como é que se diz, misturados com ela, tá? E ela não poderia ser jamais uma substância simples na letra E, porque, basicamente, né, uma substância simples também seria apolar, certo, pessoal? Formada pelo mesmo elemento.
Pessoal, então essas foram as questões referentes à aula de ontem, na nossa terça-feira, tá? Com isso eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês voltem para rever os exercícios, façam, arrumem novos exercícios, tá certo, pessoal? Então, para todo mundo, vou deixando aqui meu forte abraço. Valeu e tchau.